Abençoados eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook Live para mais um tema da graça de Deus. Vamos falar dos assuntos concernentes ao Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Eu quero desde já orar ao Senhor e pedir para que Deus me use poderosamente e que Deus fale através dos meus lábios, que não seja eu, Richardson, a falar, e sim o Espírito da graça, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. É um tema que vai trazer edificação, consolo e exortação em amor no Espírito. O tema que vamos tratar nesta tarde de domingo, ou já posso dizer noite de domingo, o tema tem por título: A Cristo não conhecemos segundo a carne. A Cristo não conhecemos segundo a carne. É um tema, já o tema de cara para o sistema religioso assusta, porque imagine falar, eu não conheço a Cristo segundo a carne. Não devemos, ainda mais, não devemos conhecer a Cristo segundo a carne. Isso para eles é um insulto. Mas para nós que temos olhos espirituais iluminados no entendimento, entendemos e sabemos dividir a manifestação de Deus no véu chamado Jesus de Nazaré e a manifestação de Deus como Cristo ressuscitado. Você sabia que Cristo teve duas manifestações? Como o Jesus de Nazaré e hoje como está, ou seja, depois da cruz, como Cristo ressuscitado. É uma frase, é uma palavra bem impactante, né? Não devemos conhecer a Cristo segundo a carne. E você nesse tempo vai entender o porquê, né? E quem disse isso? Qual foi o apóstolo que escreveu e falou sobre isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Então convido a amada de Deus que abra a sua Bíblia. Estamos ao vivo agora, hein? Ao vivo pelo Facebook Live. Eu quero agradecer os abençoados que vêm chegando. Deixa eu ver aqui. Ulisses Cavalcante, Cláudio Marques, Sandra Andrade, Francisco Antônio, Silvano Pereira, Alvin Santos e outros abençoados aqui. Juliano Anderson, Alexandre Win, Cícero Pinheiro, Nisete Ivan Costa. Olha, tremendo. E fora aqueles que vão chegar ainda, né? A palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Não será eu, Richardson, a falar. Recebo que seja Cristo através da minha vida. Vamos lá, na segunda carta do apóstolo Paulo. Pegue, por favor, caneta, papel e Bíblia. E anotem os versos que serão ditos. E recebo olhos espirituais iluminados. Recebo que aquele que ainda tem o véu de Moisés, esse véu caia. Recebo que nós vamos aí crescer na graça e no conhecimento de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: assim que daqui por diante, olha que interessante, daqui por diante significa da cruz em diante. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa ninguém para você? Ninguém é ninguém. Então temos uma chamada a conhecer a ninguém segundo a carne. Pare aí um pouquinho. Sabe por que nós não fomos chamados a conhecer ninguém segundo a carne? Porque a nossa verdadeira identidade é espiritual. Você não é esse corpo ambulante que anda por aí, um CPF ambulante. Não, você é um espírito justo, feito perfeito, que está dentro de um corpo. Esse corpo é o véu, né? A tua verdadeira identidade não é carnal, é espiritual. Você é um espírito que habita dentro de um corpo e tem uma alma, um psique, uma mente, né? Nós somos espíritos vivificantes e existem as almas viventes. Isso já é um outro tema, são das duas sementes. Alma vivente é como se fosse um animal, é o animal, e existem os filhos da perdição, são almas viventes.
são vasos de ira, preparados para a destruição, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, no versículo 23, que Deus preparou vasos de ira, preparados para a perdição. Mas no verso 24 de Romanos 9, Deus, através do apóstolo Paulo, diz que Deus também criou vasos de misericórdia para a glória de antemão. Quem são os vasos de misericórdia? Somos nós, as ovelhas. Os lobos, vasos de ira são sinônimos, joio, nós somos ovelha, trigo, vasos de misericórdia. Graças a Deus nós pertencemos à semente de Deus. Tem 2 sementes na face da terra. Mas Jesus não morreu por todo mundo? Não, é por todo mundo. Se você vê na Bíblia, existe 3 mundos. No original grego, o mundo cosmos, que fala do mundo natural, o mundo físico, que você olha, céu, terra, mar, cidade, estado, metrópole, é o mundo cosmos com K. E tem o mundo okumene, que é o mundo dos filhos de Deus. E o mundo aion, que significa mundo dos filhos da perdição. Jesus mesmo orando falou assim: eu rogo pelo que o Senhor me deu, não pelo mundo. Mas Jesus não morreu por todo mundo? Aí que está. Então nós não podemos pegar essa palavra mundo em português e generalizar. Então, Deus morreu pelas suas ovelhas. Jesus entregou seu sangue em favor de muitos. Assim disse lá o profeta Isaías, que Jesus derramou seu sangue em favor de muitos. Isso já é um outro tema. Fiz aqui uma pequena passagem, algumas palavras para que você entenda que você não é esse corpo, você é um espírito, você é um predestinado. Predestinado Deus já conhecia desde antes da fundação do mundo. Você tem uma pré-existência, está aqui nessa terra com o propósito de Deus, mas a tua verdadeira identidade não é carnal, é espiritual. Agora voltando lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Alô? A ninguém conhecemos segundo a carne. Hebreus 2,14 diz que os filhos participam de carne e sangue. Os filhos não são carne e sangue, participam. Você está vestido de um corpo, você não é a vestimenta. Vestido de um corpo, sua verdadeira identidade espiritual. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Porque o apóstolo Paulo faz uma comparação dos filhos com o Cristo segundo a carne? Porque os filhos estão vestidos de um corpo. E o próprio Cristo segundo a carne, a palavra diz que Jesus, o corpo de Jesus foi o véu de Deus. Quando Deus ele se entregou à pessoa de Jesus de Nazaré na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, Agora nós estamos num novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Assim Paulo diz aos Hebreus. Então o corpo que Deus usou nessa terra foi o corpo chamado Jesus de Nazaré. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Paulo diz que nós fomos chamados a não conhecer mais a Cristo segundo a carne. Não conhecer a ninguém segundo a carne e nem a Cristo segundo a carne. Essa é a grande pergunta. Mas por que eu não posso conhecer a Cristo segundo a carne? Por que eu não posso conhecer a Jesus de Nazaré, o Nazareno, ou Jesus da Galileia para muitos? Mas Jesus foi uma pessoa boa, sim, eu não estou negando isso. Nós temos uma chamada a viver pela graça de Deus, a viver por fé. E Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Veio para cumprir a lei em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar e cumpriu a lei. Foi fiel e cumpriu. O apóstolo Paulo, como um conhecedor da lei mosaica, criado aos pés de Gamaliel, ele sabia que para agradar a Deus segundo a lei dependia da carne, e pela carne ninguém pode agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, por revelação do Cristo ressuscitado, entendeu que Cristo veio ser o nosso substituto, ele pagou o preço por nós. Então, se a igreja ficar
mirando, olhando para Jesus de Nazaré, a tendência é imitá-lo segundo as práticas judaicas, porque Jesus nasceu judeu, ele nasceu em Belém, no sul de Israel, ele nasceu pela lei, debaixo da lei, para cumprir a lei. Ele nasceu no ventre, foi circuncidado no 8º dia, ele fez toda a prática judaica, foi batizado nas águas. Jesus, ele cumpriu a lei fielmente. Mas, se você como igreja ficar mirando, olhando para Jesus de Nazaré, vai querer imitá-lo, segundo suas práticas. Não estou falando que nós não devemos prestar atenção no que Jesus falou que diz respeito ao amor, à fé, à mansidão, à temperança, o domínio próprio. Jesus deu alguns conselhos, segundo o fruto do Espírito, né? Como devemos nos comportar, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Não estou dizendo que nós devemos deixar de lado isso, não. Isso vamos trazer para a nossa vida. Mas as práticas judaicas devemos deixar de lado. Porque se você imita Jesus segundo a carne, você está entrando debaixo de maldição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, vamos lá, segure aí. Vamos lá em Gálatas. Não, podemos ir agora, tranquilo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vários abençoados entrando aí. Olha, desculpa estar entrando, abençoados não estou nem vendo, que eu estou aqui concentrado, mas agradeço a presença de todos os eleitos de Deus e compartilhem esse áudio, abençoado. Recebo que a palavra da verdade, a palavra da graça vai tirar véus aí, em nome do Cristo ressuscitado. Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, disse assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Veja que ele não disse os que são da lei, porque a lei já deixou de ser na cruz do Calvário, e Paulo escreveu essa carta depois da cruz. Ele disse, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, porque é possível alguém, depois da cruz, querer viver pelas obras da lei. Pela lei ninguém pode viver. É errado dizer assim, fulano está na lei, cicrano é da lei. Não, a lei deixou de ser. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que acontece são pessoas que vivem segundo as obras da lei. E olha o que acontece. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para fazê-las. Olha o verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, verso 12, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, a lei não é da fé, né? E pela lei, Paulo diz aqui que ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Porque se você tentar agradar a Deus segundo a carne, você não vai agradar a Deus. Deus se fez carne, habitou entre nós justamente para isso. Ele habitou num corpo de carne para cumprir a lei em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, né? Engraçado que o povo de Deus quer imitar, né, Jesus de Nazaré. Havia até alguns na boa intenção, mas não conseguem, né? Jesus fez coisa, ninguém quer ser circuncidado, né? Não, tem que imitar assim a Jesus de Nazaré, sabe? Temos que seguir o seu espaço. Mas você conhece algum homem aí que quer ser circuncidado no 8º dia? Cortar o prepúcio ali do pênis? Ninguém. O que convém eu imito, o que não convém eu não imito. Então, não imitou. E Paulo falou, se você tropeça em um, é culpado de todos. Assim a lei dizia também. Então, como Deus sabia que ninguém podia cumprir a lei, o que ele fez? Eu vou me fazer carne, vou habitar num corpo chamado Jesus de Nazaré, né? Vou à terra, vou cumprir a lei no lugar dos meus filhos. Mas só que Deus não poderia chegar e falar assim, opa, eu sou Deus, cheguei aqui. Ele tinha que vir num corpo. Ele teve que nascer no ventre de Maria, normalmente, né? E o seu nome, segundo a carne, o seu véu foi Jesus de Nazaré ou da Galileia. Porque era a palavra Jesus, o nome Jesus era muito conhecido, é como se fosse um João, um Carlos, um Pedro, um Luiz, aqui do Brasil, né? Jesus era um nome comum lá. Então,
como tinha muito Jesus, né? Então, para diferenciar, falava Jesus, tinha lá Jesus carpinteiro, Jesus mecânico não tinha, né? Que não tinha oficina mecânica, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui: Jesus mecânico, Jesus da padaria. Ah, o Jesus da Galileia. Ah, quem é o Jesus da Galileia? É aquele que fazia milagres na Galileia. E para outros, Jesus de Nazaré. Ah, o que nasceu, o que